Eclesiastes capítulo 7, e nós vamos ler somente o versículo 7. E baseados nesse versículo, nós vamos meditar sobre o tema: cuidado, tem sempre alguém querendo corromper o nosso coração. Eclesiastes capítulo 7, versículo 7. Vamos então ler. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno, como é que está o de vocês? É o suborno, deita é suborno, substituam a palavra, né? E o suborno corrompe o coração. Nós queremos frisar a última parte desse versículo. O suborno corrompe o coração. O que é suborno, irmãos? Todos nós já ouvimos falar em suborno, todos nós já fomos tentados a subornar, ou alguns de nós já fomos tentados a ser subornados, né? Suborno, infelizmente, é uma coisa corriqueira no nosso país. Policiais geralmente querem suborno, às vezes uma pessoa tenta subornar um policial, uma autoridade, né? Então, é uma coisa bastante institucionalizada no nosso país. Suborno é o oferecimento de alguma vantagem em prol de algum interesse de quem oferece. A pessoa tem um determinado interesse, aquele interesse tem determinadas barreiras para ser alcançado. Então, o ser humano, isso é uma instituição, a gente vê que é muito antiga, Salomão já escreve a esse respeito. Então alguém tenta subornar para quê? Para conseguir aquilo que deseja, geralmente de maneira ilícita. O suborno tem sempre uma conotação ilícita. O texto diz que o suborno corrompe o coração. O suborno corrompe o coração de quem suborna, e corrompe o coração também de quê? De quem recebe. Então essa coisa que parece, por enquanto eu estou falando no aspecto material, nós vamos entrar no aspecto espiritual. Primeiro estou falando aí no campo ético, né? Então essa coisa que parece assim tão tranquila no nosso país e tão institucionalizada, na realidade isso aí cria um mal terrível no ser humano. E talvez daí nós vermos o nosso país, um dos motivos de vermos o nosso país imerso na imoralidade, não só imoralidade no aspecto sexual, mas no aspecto amplo, né? Então imerso na imoralidade, porque está um dos motivos exatamente o suborno ser institucionalizado. No momento que a pessoa suborna, ela está com o seu coração sendo corrompido, e no momento em que a pessoa recebe o suborno, também ela está com o seu coração sendo corrompido. Às vezes quem suborna já está com o coração corrompido, e às vezes quem recebe o suborno também já está com o coração corrompido. O fato é que a Bíblia diz que o suborno corrompe o coração. Uma coisa que nós precisamos observar é que o suborno corrompe o coração porque rompe com princípios espirituais e morais estabelecidos por Deus e introduzidos por Ele na natureza humana. Quando Deus fez o homem perfeitamente moral, assim como Deus é perfeitamente moral. Então Deus introduziu em nós. Tem uma passagem muito simples na Bíblia, mas que significa muito, quando diz que Deus soprou no homem o fôlego da vida. Naquele momento em que Deus soprou no homem o fôlego da vida, Deus estava introduzindo em nós muita coisa. Estava introduzindo no ser humano a própria natureza de Deus. Nós temos a natureza de Deus, hoje corrompida, na criação não. Então Deus introduziu em nós determinados princípios espirituais e morais, que às vezes até nos impressiona quando determinadas pessoas que não deixaram o seu coração ser corrompidos, às vezes parecem até crentes, né? E a gente diz assim, puxa, fulano parece até crente. Por quê? Porque guardaram determinados princípios espirituais e morais
E só falta para aquelas pessoas o que? Ouvirem do Evangelho de Jesus Cristo e se converterem, né? De tanto que guardar os princípios espirituais e morais que o ser humano tem naturalmente em si. Então Deus, Ele estabeleceu esses princípios e Ele introduziu em nós, e o suborno então ele vem e corrompe esses princípios espirituais e morais. E como na linguagem bíblica a sede do nosso ser espiritual é o coração, então o nosso coração fica corrompido quando nós rompemos com esses elementos que Deus colocou em nós. Então não se trata só de algumas coisas materiais, não se trata só de determinados comportamentos éticos, como se nós pudéssemos separar isso, mas na realidade são comportamentos que têm todo o envolvimento espiritual. E é a respeito do envolvimento espiritual que eu quero conversar com os irmãos. O próprio tema da nossa meditação já mostra que eu quero alertar os irmãos, assim como eu procuro me alertar, né, e quero dividir com os irmãos esse alerta. Satanás tem o interesse de corromper os corações. O que os irmãos acham? Tem ou não tem? Nosso coração foi criado por Deus. Satanás tem interesse de manter o nosso coração intacto. Quando eu digo nosso, do ser humano, né? Coração do ser humano intacto, negativo. Desde o início ele demonstrou isso. Ele procurou Eva e ele trabalhou para corromper o coração de Eva. E quando ele conseguiu corromper o coração de Eva, então o ser humano se degenerou física, moral e espiritualmente. Então Satanás ele tem todo esse interesse de corromper os corações. Satanás oferece subornos para corromper o coração. Não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso. O que Satanás faz para corromper um coração é subornar. Quando uma pessoa está subornando, o que ele está fazendo? Ele está oferecendo alguma coisa, alguma vantagem, alguma coisa que é do interesse da pessoa. Se de repente alguém quer chegar numa repartição pública e quer uma facilidade e descobre lá que o chefe daquela repartição sempre quis alguma coisa, né? Alguma coisa assim, aí ele logo descobre aquilo, ele compra aquilo, compra e leva de presente. Quem já trabalhou assim em banco, como eu já trabalhei em gerência, concedendo empréstimos, olha o que as pessoas tentam subornar a gente desse modo, é uma coisa impressionante. De vez em quando vem um lá com um presente caro. Quanto mais caro o presente, maior a vantagem que querem receber, né? Então, Satanás, ele sempre vai oferecer subornos para corromper os corações. Ele sempre vai oferecer alguma coisa que é de interesse da pessoa. Ou ele vai trabalhar para despertar o interesse por aquela coisa que ele está oferecendo. Vamos ao episódio da tentação do homem. Vamos a Gênesis capítulo 3. Vamos ler de novo esse episódio. Lemos bastante aqui na nossa igreja, né? A partir do versículo 1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, aí ele oferece o suborno, né? Se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E o suborno oferecido funcionou. Eva aceitou, diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento,
tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Ou seja, ela aceitou o suborno, corrompeu o seu coração e levou o seu marido também à corrupção. Ela se tornou um instrumento de Satanás. Vamos ao episódio da tentação de Jesus, Mateus, capítulo 4. Tem vários registros, eu escolhi esse, Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele estava tentando subornar Jesus, né? A tentação é um suborno. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mas disse-lhe Jesus: vai, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Nos dois episódios nós vemos Satanás oferecendo subornos. Daqui a pouco eu vou explicar por que eu estou chamando de subornos. Infelizmente Eva aceitou, felizmente o Senhor Jesus rejeitou. O que Satanás estava tentando fazer com Jesus, irmãos? Estava tentando corromper o coração de Jesus. Ele corrompeu o coração de Eva e ele tentou corromper o coração de Jesus. Se ele corrompesse o coração de Jesus, acabou a salvação para o homem. Ele não precisava mais nem tentar corromper o coração de ser humano nenhum, porque a salvação já não seria mais possível. Desses dois episódios, irmãos, eu anotei alguns elementos que Satanás oferece sutilmente, que são verdadeiros subornos. Eu anotei, por exemplo, poder. Satanás tenta corromper o coração do homem oferecendo poder. Tem gente que diz assim: pastor, comigo isso aí não pega, eu quero lá saber de poder, mas tem muita gente que gosta de poder. Tem gente que disputa às vezes um poderzinho desse tamanhozinho, porque para ele é um poderzão enorme. Tem gente que quer ter o poder sobre a casinha do cachorro, que para ele aquilo é o máximo. Por quê? Porque tem desejo de poder. O que Satanás disse para Eva? Olha, Deus sabe que se você comer, você será como ele. O que acenou para ela? Poder. Já pensou ser igual a Deus? Então ele acena com poder. Quando ele disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que ele estava querendo que Jesus demonstrasse? Poder. Ele estava querendo que Jesus utilizasse um poder de uma maneira errada. Jesus não veio ao mundo e não tinha poder com a finalidade de transformar pedra em pão. Nem o poder de Jesus era direcionado para ele próprio. Observem que o poder de Jesus sempre foi direcionado para quem? Para o ser humano, para cumprir o que Deus estabeleceu para o seu Filho. Então, ele oferece suborno com poder. Então, não fiquem pensando assim: isso aí nunca vai me pegar, porque pode pegar. Nem sempre é o poder de ser governador, poder de ser prefeito, poder de ser deputado, mas às vezes até o poder de ser o síndico, o poder de ser o que toma conta da rua, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Satanás suborna, apresentando uma possibilidade de poder. Também ele oferece subornos, irmãos, de glorificação. No capítulo 4 de Mateus, no versículo 9, nós vemos, versículo 8, ele diz assim: novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele tentou subornar Jesus com o quê? Com glória. Glória neste mundo. Glória neste mundo. Só que a glória de Jesus
ultrapassava os limites deste mundo. E eu não tinha pensado nisso, nem anotei, mas e a nossa glória, irmãos? Tem gente que fica buscando glorificação deste mundo. Mas os irmãos acham que a nossa glória está restrita a esse mundo ou a nossa glória ultrapassa os limites desse mundo? O que os irmãos acham? Ultrapassa. Para quem já tem a vida eterna, ultrapassa. Nós temos uma glória prometida nos céus, junto com o Senhor Jesus Cristo. Mas Satanás fica acenando com a glorificação nesse mundo. Ele oferece, irmãos, subornos de sentimentos de prazer. Eva levantou os olhos e viu que aquele fruto era agradável para quê? Comer. Prazer. Sim, nossos sentidos nos proporcionam prazer. Ou dor, né? Depende. Mas ela levantou os olhos e viu que era agradável aos olhos para se comer. Satanás tem subornado, irmãos, muitas pessoas com a possibilidade de prazer. E a pessoa embarca naquilo. Hoje o mundo está atrás de prazer. Prazer é tudo. Segundos de prazer para uma pessoa representam muito. Às vezes a pessoa não quer saber da vida dela nem um pouquinho, se ela tiver alguns segundos de prazer. E Satanás vem à cena com algum tipo de prazer, a pessoa embarca naquilo ali e o coração dela fica completamente corrompido. E infelizmente, irmãos, como eu estou alertando os irmãos, cuidado, tem sempre alguém querendo corromper o nosso coração, isso acontece também dentro de igrejas de Jesus Cristo. Cuidado. Quando igrejas começam a trabalhar para oferecer prazer carnal, prazer físico, né? Prazer de paladar. Igreja não é restaurante. Nossa igreja lá é um barato. Toda semana tem um jantar e tanto. Cuidado, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Puxa, minha igreja é muito boa lá, olha, tem dança à vontade. Cuidado, tem alguma coisa errada. Poxa, minha igreja é muito boa porque, olha, tem lá um programa de audiovisual que é uma coisa espetacular. Vale a pena a gente ver, né? Cuidado, cuidado. Satanás oferece muito suborno com sentimentos de prazer. Às vezes Satanás suborna um crente para não vir à igreja num domingo, no dia do Senhor, porque ele oferece algum tipo de prazer naquele dia e o crente embarca. E quando o crente embarca, o que aconteceu com o coração do crente? Foi corrompido. Pode ter sido só um pouquinho. Mas às vezes uma corrupção desse tamanhozinho, irmãos, ela vai crescendo e acaba corrompendo tudo, né? Então ele corrompe assim. Ele corrompe também, irmãos, com subornos de sabedoria. Eva achou que aquilo era bom para dar o quê? Entendimento. Olha, você vai ser igual a Deus, você vai conhecer o bem e o mal. Tem muita gente querendo ser muito sabida, querendo ser mais sabida do que os outros. E quando a pessoa começa a querer ser mais sabida, Satanás vem e mete o pezinho dele ali no meio, e ele então começa a incentivar a pessoa: olha, você sabe mais, o que é isso, rapaz? Você vai ficar ouvindo aí esse pastor falando, você já sabe muito mais do que ele, ou você vai ficar ouvindo aí esse irmão antigo aí lendo a Bíblia para você, você sabe muito mais do que ele. Não perde teu tempo não, rapaz. E aí o que acontece? Ele começa a corromper o coração. Ele está subornando com um sentimento de sabedoria ou com um desejo, não daquela sabedoria saudável que a Bíblia nos ensina a buscarmos, que é a sabedoria de Deus, mas aquela sabedoria pecaminosa de querer ser igual a Deus ou ser até mais do que Deus. Satanás também suborna com isso. Ele também, irmão, oferece subornos de bens materiais. Ele mostrou o mundo a Jesus, disse o que? Tudo isto te darei. Ainda bem que Jesus tinha bastante consciência que o reino dele não era deste mundo. Ele disse lá a Pilatos, no final de tudo: meu reino não é deste mundo. Jesus sabia, tinha no seu coração a convicção de tudo que ele era dono e não se curvou, mas Satanás tentou. E às vezes o crente se deixa corromper por isso. Às vezes até com, vamos dizer assim, até com uma oferta espiritual. Hoje a moda é o quê? Olha, faz um propósito, faz uma corrente que Deus vai te dar. Olha, não vai te dar uma loja não, Deus vai te dar 5 lojas. Faz uma corrente que Deus não vai te dar um carro não, Deus vai te dar 10 carros. Irmão, isso aí o pessoal está ensinando por aí direto. Palavra diabólica, tá? Palavra de Satanás. Porque Jesus nunca prometeu isso. Nunca prometeu. E as pessoas estão embarcando nisso.
Então é Satanás procurando corromper o coração do crente, do bom crente, com ofertas de bens materiais. Eu não comento o que vou meditar com os irmãos, com ninguém, nem com minha esposa, nem com genro, nem com filha, com ninguém. Isso fica no meu coração e eles só sabem quando estão aqui juntos também, né? Mas a Ana estava orando, pedindo a Deus que colocasse no nosso coração a visão espiritual, porque as coisas nos são acrescentadas quando nós buscamos primeiramente o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Então, naturalmente, Deus vem acrescentando as coisas. Às vezes as pessoas invertem e dão ouvidos à voz de Satanás e buscam o reino de Deus por coisas materiais. Isso é suborno do inimigo corrompendo o coração. Então, irmãos, essas coisas eu anotei. Poderíamos, pesquisando a Bíblia, encontrar mais, mas parece que são as coisas que sempre no mundo corromperam muito o coração do ser humano. São os subornos que Satanás ofereceu: poder, glorificação, sentimentos de prazer, sabedoria e bens materiais. Bens materiais. Agora, irmãos, como é que Satanás corrompe os corações? Estamos caminhando para o final. Buzinando no ouvido dos irmãos, assim, de maneira mística, ou maneira fantasmagórica, e eu ouvi uma vozinha mandando é assim, através de conversações, irmãos. Para Jesus ele apareceu pessoalmente, não sabemos como, ele foi muito abusado, mas para Eva ele conversou com Eva, tanto com Jesus quanto com Eva. Como é que ele fez? Ele convertou. Com Eva foi através da serpente, animal sabido, astuto. Eva deve ter pensado: poxa, essa serpente sabe muito, ela sabe do que está falando. Então é através de conversações. Em 1 Coríntios 15:33, o que a gente lê, irmãos? Vocês querem buscar? Eu tenho aqui transcrito, mas vocês querem buscar, abram a Bíblia. 1 Coríntios 15:33, veja o que diz lá. O que diz aí? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Satanás sempre suborna, irmãos, através de conversações. Um coração não corrompido, ele tem bons costumes. Um coração corrompido, ele tem maus costumes. Mas nós vimos nos dois exemplos que ele foi conversar. Ele conversa através de pessoas. E as pessoas vêm e oferecem coisas. Então os irmãos estejam alertas com as conversações. Então procure estar firmes no que a Bíblia ensina. Procure estar firmes no que o Senhor Jesus Cristo ensinou. E procurem copiar o exemplo de Jesus. Como foi que Satanás venceu as tentativas de corrupção de Satanás? Como foi que Jesus venceu as tentativas de corrupção de Satanás? Jesus disse o quê? Está escrito. Está escrito. Então os irmãos se firmem na palavra de Deus e através da palavra de Deus guardem o coração dos irmãos da corrupção que Satanás está tentando, porque ele sempre vai estar tentando corromper os nossos corações, firmados na palavra de Deus. Olha só, vou deixar com os irmãos então, para nós terminarmos essa palavra, Provérbios 4:23. Diz o que aí? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então vamos guardar o nosso coração. Como? Eu vou ser redundante para terminar. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, colocando a palavra de Deus no seu coração. E a palavra de Deus no seu coração vai impedir que Satanás suborne você, que Satanás leve você à corrupção. Que Deus nos abençoe e que permaneçamos firmes na palavra de Deus. Amém.